Olá, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado a você que tem se inscrito no canal. Caso ainda não tenha feito, você pode fazer isso agora. Compartilhe os vídeos também, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Dê um like, acione o sino para que toda semana você possa receber um vídeo novo e também comente acerca desses vídeos. O seu feedback é muito importante. No vídeo de hoje nós queremos falar acerca da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja dos Tessalonicenses. Essa carta fala de legado, fala de marcas. Mas antes de falar acerca das marcas da igreja dos Tessalonicenses, eu quero lhe fazer uma pergunta. Que tipo de marca você tem deixado como igreja? Que tipo de marca eu tenho deixado como igreja? Como é que a sociedade tem me visto? Como é que a sociedade tem nos visto como igreja? Qual tem sido a herança que nós temos produzido para essa geração futura, para essa geração que está aí? A igreja dos Tessalonicenses, ela foi fundada na segunda viagem do apóstolo Paulo. Paulo, nessa viagem, ele estava sendo acompanhado por Silas e Timóteo. E Lucas também fez parte dessa equipe um pouco depois. E essa igreja ela foi fundada à base de muito sofrimento, de muita angústia. Paulo ele só pôde ficar nessa cidade durante 3 semanas em função do alvoroço que foi criado, que foi gerado, em função das perseguições que vieram sobre Paulo e Silas. Porque Paulo e Silas trouxeram boas novas, eles trouxeram a luz para aquela cidade. E aquela cidade ela vivia à base de idolatrias. No capítulo 1, versículo 9, fala sobre isso, que era uma geração idólatra. E Paulo chegou ali falando do Evangelho, falando de Jesus Cristo, falando das boas novas. E esse assunto incomodou muitos hereges, muitas pessoas que viviam em trevas, como incomodam pessoas nos nossos dias. Mas o Evangelho, as Escrituras, elas não podem deixar de falar. Elas precisam ser expostas, elas precisam serem faladas, porque a Bíblia foi escrita para que seja falada. É a palavra de Deus e a palavra de Deus tem voz, e tem voz ativa. É o poder de Deus. E Paulo, então, em 3 semanas, ele pôde fundar essa igreja por volta do ano 50 depois de Cristo. E Paulo, pouco tempo depois, na 3ª viagem missionária, ele pôde escrever essa primeira carta, que tem como tema a volta de Cristo. É uma carta escatológica, uma carta que traz muitos ensinamentos para as nossas vidas e também nos traz esperança, como trouxe esperança para a igreja dos Tessalonicenses. Essa igreja ela foi fundada à base de muito sofrimento, muitas perseguições, mas foi uma igreja que cresceu, mesmo nova. Foi uma igreja que recebeu o Evangelho, que se apropriou das verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo e Silas não puderam ficar muito tempo nessa cidade, eles foram literalmente expulsos e eles foram conduzidos para uma cidade chamada Bereia, para que a coisa ficasse amenizada e eles não sofressem mais prisões ou outro tipo de danos, ou até mesmo a morte, porque eles pretendiam matar o apóstolo Paulo, como fizeram em outras cidades, tentaram matá-lo, prenderam, açoitá-lo, e outras formas de perseguições e de atrocidades. A verdadeira igreja de Deus ela é reconhecida pelas suas marcas, e essa igreja ela produziu 3 marcas, e nós queremos falar um pouquinho acerca dessas marcas. A primeira marca que essa igreja produziu foi o amor, a segunda marca foi a fé, e a terceira marca foi a esperança. Que tipo de marca nós temos produzido? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: lembramo-nos continuamente diante de nosso Deus e Pai, e que vocês têm demonstrado o trabalho que resultou da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente pode perceber aqui que nesse versículo,
Paulo ele elenca aqui 3 marcas, 3 pilares que essa igreja ela produziu em tão pouco tempo. Isso nos constrange porque quantos de nós que fazemos parte da Igreja de Deus já estamos há tantos anos e às vezes não produzimos nenhum tipo de marcas. Deixamos a desejar e nós precisamos rever a nossa situação como igreja. O que nós temos produzido? O que nós temos marcado nessa sociedade? Como é que o nosso bairro, como é que a nossa cidade tem nos visto como igreja? Como é que o nosso país tem nos visto? Qual o legado que temos deixado para que as pessoas tenham orgulho da gente como igreja? Ou temos deixado marcas negativas? Isso é para a gente pensar e, a partir desses pensamentos, tentarmos melhorar. E estaremos melhorando com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. O Espírito Santo já foi derramado no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A gente pode perceber que o Espírito Santo está aí para consolar, para edificar, para exortar. E nós abrimos nossos corações, as nossas mentes, para receber toda a instrução do Espírito Santo de Deus, para que possamos produzir marcas que são coerentes como aqueles que são chamados, como aqueles que são vocacionados para pregar o Evangelho, aqueles que estão com a missão de dizer que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou e ele está vivo. Então nós precisamos trazer as marcas de Cristo em nossos corpos, as marcas de Cristo em nossas vidas, que possamos produzir frutos dignos, frutos que abençoem pessoas, abençoem vidas. E a igreja dos Tessalonicenses, apesar de ter sido fundada com muitas lutas, com muitas perseguições, mas ela produziu bons resultados, ela produziu amor, ela produziu esperança e ela produziu fé. Na verdade, a fé, quem produz é Deus em nossos corações. A igreja ela se apropriou desses pilares, os pilares do amor, da esperança e da fé. É bem verdade que ela não produziu por conta própria, porque esses atributos, eles vêm de Deus. É o Espírito Santo que faz nascer em nossos corações e nós nos apropriamos deles. E eles estão aí para quem quiser se apropriar. E essa igreja, Paulo tem orgulho nessa carta, ele demonstra que tem orgulho dessa igreja, porque essa igreja, ela abraçou o evangelho que chegou para ela. A luz que chegou, ela se apropriou dessa luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E essa igreja, ela passou a ser a luz naquele local. E Paulo diz assim, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Essa igreja, a igreja dos Tessalonicenses passou a ser modelo. Que tipo de igreja eu tenho sido? Que tipo de modelo eu tenho sido? As pessoas têm tido alguma mudança com relação à minha vida? Elas querem me imitar? Ou as pessoas, quem sabe, querem se afastar de nós como igreja? O que nós temos produzido? Temos sido luz ou trevas? Nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Paulo continua dizendo assim, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não tem necessidade de dizer mais nada sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8. Então, Paulo ele aborda nessa carta que ele não tinha mais necessidade de falar mais nada. Ele não precisava nem mais visitar a igreja, porque a igreja ela recebeu o evangelho. Ela se apropriou desse evangelho. E ela estava vivendo um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro. Ela tornou-se modelo, ela tornou-se um farol para aquela região. E as regiões adjacentes, elas tomaram conhecimento do evangelho, das escrituras, de Jesus Cristo, em função das marcas produzidas
pela igreja dos Tessalonicenses. Isso nos deixa um grande legado, essa igreja. E nos constrange a também nós produzirmos um legado que venha também se espelhar, que venha se equiparar com essa igreja. Porque a igreja dos Tessalonicenses não existe mais, mas as escrituras existem, a igreja ela está aí, e a igreja somos nós, e nós precisamos produzir bons frutos, nós precisamos ser sal para salgar esse mundo que anda em dissabor, que anda apodrecendo. E a igreja ela tem essa missão de ser sal e de ser luz, de trazer mudanças, não na sua força, mas na força do Espírito Santo de Deus. Que marca você tem produzido? Se você não tem produzido as marcas desejadas por Deus, chegou o tempo da mudança. E você pode, então, buscar produzir marcas que tragam orgulho para essa sociedade, que tragam orgulho para a igreja e que glorifique o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.